Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, mais um domingo, estamos reunidos virtualmente para estudarmos a palavra e a partir de hoje nós estaremos retomando a EBD com um novo tema, será esta a revista Uns aos Outros. E por que nós, a equipe, resolveu e escolheu este tema? Temos vivido dias difíceis neste último ano, esse distanciamento, isolamento, nós sabemos o quanto tem sido, digamos, até prejudicial em determinados departamentos da vida, mas a palavra de Deus, ela nos alimenta, junto ou separados. E nós temos visto que a necessidade do ser humano, ela se agravou demais com toda essa crise mundial, que não é nem só no Brasil, é no mundo. Então nós achamos que esse tema, uns aos outros, é muito pertinente e oportuno para estes dias. Então dedicaremos aí algum tempo estudando, o que a palavra tem a nos ensinar neste tema e nós colocarmos em prática para que essa crise não afete a nossa fé, a nossa confiança em Deus e como igreja continuemos caminhando e exercendo o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A primeira lição chama Introdução à Mutualidade. Você tem amigos? Muitos? E o que você chama de amigo? Aquele que você fala, oi, tudo bom aí? Ou é aquele que você vai na casa dele ou dela, toma um café, senta, conversa, até expõe alguma dificuldade que você está passando. Que amigos você tem? Que nível é essa amizade? E também, na igreja, como neste ano tão atípico que temos vivido, como tem sido a nossa comunhão com os irmãos, uma vez que estamos distantes? Isso está prejudicado, não é? Então, vamos ver o quanto as pessoas têm valor. O ser humano tem valor, não as coisas. Tanto que Jesus morreu por mim e por você. Tamanha é a importância que ele nos deu e nos dá até hoje. E a Bíblia nos ensina, nós vamos ver hoje alguns tópicos, ela nos ensina a não permitirmos ficarmos ligados para que essa crise, esse clima todo, não prejudique ou não haja uma crise de relacionamento, de comunhão entre os irmãos na igreja. Então, na lição da revista, ele chama de imperativos de mutualidade. Então, o que seria mutualidade? O que é mútuo, o que é recíproco, o que é quase assim uma troca, eu e você e eu, isso é mutualidade. No Novo Testamento tem pelo menos 36 imperativos de mutualidade. E por que fala imperativo? É ligado ao nome imperador, que manda. Então, esse modo verbal imperativo, ele dá ordem, ele não deixa opção, ele manda fazer ou a ação tem que ser praticada, não há opção. Então, mas a Bíblia nos dá vários, como falei, pelo menos 36 imperativos da mutualidade só no Novo Testamento. Então, eu vou ler aqui uma definição do Lowell Bailey, que ele fala assim: a mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros para expressar seu mútuo amor e unidade. Então, veja, a mutualidade é isso, as coisas que eu devo fazer pelo meu irmão
ou não devo, né? Nós vamos ver que tem algumas coisas que eu não devo fazer. Mas a mutualidade é exatamente isso. No relacionamento, ser recíproco, haver uma permuta, não é? Nós, como discípulos de Cristo, nós vemos na palavra, ele nos ensina muita coisa em relação à comunhão, à mutualidade. Nós, como discípulos, né, de Jesus, devemos valorizar os relacionamentos como ele valorizava a comunhão, a mutualidade dele com os discípulos, com a multidão, com o povo. Né? É muito nítido na palavra de Deus, porque ele fala, né? Amem-se, aceitem-se, saúdem-se, tenham cuidado, cuidem-se um do outro, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros. Isso tudo é ordenança, é mandamento. Ele não está falando assim, se der, a hora que der, for conveniente, ame ao seu próximo. Não, é um mandamento, não é? Ele fala, e este mandamento vos dou. Ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, vamos entender que isso é uma ordem, não é uma opção. Não temos outra escolha. O discípulo também, nós, como discípulos, né? Nós devemos proteger o corpo de Cristo contra a poluição e a infecção que o mundo quer introduzir na igreja. Então, o que seria, por exemplo, dentro da igreja, algo que poluísse? A inveja. Nós vemos na palavra, não tenham inveja um dos outros. Não julguem, né? Deixem de julgar os outros, simplesmente por ficar procurando coisas para criticar no irmão. Não falem mal uns dos outros. Não provoquem uns aos outros. Então, vejam, os discípulos, através da palavra, nós, como discípulos, aprendemos o que nós não devemos fazer também, não é? Assim como ela ensina o que deve ser feito, ela nos alerta sobre o que não fazer. Nós, como discípulos, também devemos contribuir para o crescimento uns dos outros. Né? Nós vemos, na palavra está escrito, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Veja a mutualidade, não é? É uns aos outros. E nós também, como discípulos de Jesus, ele nos ensinou a servir uns aos outros. O próprio Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, que é o que nós devemos fazer também. Então, o discípulo de Jesus, nós, o corpo de Cristo, devemos servir uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, ser mutuamente hospitaleiros, bondosos uns para os outros, orar uns pelos outros. Então, fazendo isso, nós estaremos servindo ao nosso irmão, ao nosso próximo. Daí a gente entra num outro ponto, a mutualidade e a comunhão. Nós vimos que a mutualidade são as expressões recíprocas, né? De mim para você, de você para mim. E a comunhão? A comunhão, segundo o dicionário, é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Veja que o compartilhar é sair alguma coisa de mim para o próximo, né? Então, qual seria a relação da mutualidade e da comunhão? É simples. Causa e efeito. Porque se nós temos comunhão entre os irmãos, a mutualidade vai ser exatamente a exteriorização dessa comunhão. Uma coisa vai levar a outra. Então, a comunhão nos leva a essa mutualidade. Se não estiver ocorrendo isso, tem alguma coisa errada ou truncando
aí no meio do caminho, né? Então, a nossa igreja, eu digo nossa igreja local, mas a igreja enquanto corpo de Cristo deve buscar de uma forma, assim, consciente, eu desenvolvo, eu aperfeiçoo, eu tenho consciência daquilo que a palavra me ensinou, que eu devo colocar em ação. Não é só um conhecimento que eu devo ter. E tem o versículo, não sejais só conhecedores da palavra, mas praticantes. Então, hoje a gente vai aprender coisas que a gente vai ter que praticar, senão o resultado, o efeito não vai existir. Um outro item é a prática da mutualidade na igreja local. Nós vemos que a igreja tem, vamos falar, ministérios, né? Quais seriam os ministérios da igreja? Muitos. O culto de adoração, o louvor, o discipulado, as aulas da escola bíblica dominical, a ação social, né? Nós vemos aí a diaconia exercendo. Então, são ministérios distintos que a igreja, que a nossa igreja pratica. Então, como seria a mutualidade nesses ministérios diversos da igreja? Não é? Como aconteceria? Então, aquele dom que eu tenho, eu vou usá-lo nesse contexto dos diversos, no leque, né, dos ministérios da igreja, onde eu me encaixo para promover a mutualidade. Naquilo que eu tenho, que eu posso doar, né, ao meu próximo, nos ministérios que a igreja tem. Um outro item é a mutualidade e os dons espirituais. Os dons espirituais, nós sabemos, não são iguais para todos. O Senhor dá os dons diferentemente para serem usados diferentemente e assim o corpo de Cristo ficar completo em toda a sua formação e estrutura para agir. E a palavra fala, né, que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso no corpo de Cristo, na igreja local nossa, não é? E nós vemos aí a mutualidade, por exemplo, o dom de ensinar. Eu sou professora da IBD há muitos anos, me aposentei como professora universitária, gosto, amo. Então, vamos dizer, eu tenho o dom de ensinar. Eu ensino sozinha? Eu ensino para mim mesma? Não, eu aprendo. Mas ensinar, esse dom eu vou exercer ou exercitar, pelo menos para mais uma pessoa. Eu preciso ter um aluno para me chamar de professora, certo? Então, esses dons, Deus vai desenvolver em você e vai te usar no dom que Ele te deu para que a mutualidade e os dons espirituais estejam fortalecendo o corpo de Cristo e a comunhão da igreja. Daí você pode falar assim, eu não vou fazer isso porque eu não amo muito, não tenho o dom do amor. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o amor é um dom. Então, mas fala que é um mandamento, né? Aquele mandamento que eu citei lá de João 15:12, é um mandamento. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, é uma coisa consciente que você vai fazer, tá? Eu não amo, mas eu quero amar. Eu vou me esforçar por amar, seja uma pessoa ou alguma situação que não te seja tão agradável, não é? Mas veja que o amor é algo que eu vou buscar, vou desenvolver. Ele não é um dom. Deus vai te ajudar nessa tua busca de amar e exercitar o dom que Deus tem te dado. Outro item é a mutualidade e os grupos pequenos.
Louvamos a Deus pelas muitas células, né, grupos de células que nós temos na igreja, e é uma bênção. Por quê? Como que a gente vai edificar-se uns aos outros, orar uns pelos outros, ensinar uns aos outros, e todos esses uns aos outros que o Senhor Jesus nos deu, se nós nos encontrarmos apenas no domingo de manhã no culto? É difícil, não é? Porque com tanta gente, primeiro, quando a gente estava, né, no presencial, o máximo que você consegue, às vezes, é com 2, 3 pessoas. E aí, tudo bem? Você melhorou? Sarou? Ou, e aquilo lá deu certo? Você fez? É tudo assim, rapidinho, não é? Lá no grupo menor, o que pode acontecer? Você sentar do lado do teu irmão, que você sabe que ele ficou desempregado nessa pandemia, e chegar e falar assim, ô irmão, e aí, como que tá? Vamos conversar. No que eu posso te ajudar? Tá precisando de alguma coisa? Conte comigo. É lá no grupo menor que você vai poder se oferecer dessa forma, né? Num culto, num evento maior, com 300, 400, 500 pessoas, isso fica mais difícil, a menos que seja algo muito assim específico, Deus te fala para fazer, você chama a pessoa, vai lá num cantinho, né, da igreja e faz isso, que não é errado. Mas em se tratando desses grupos pequenos, é onde a igreja, e igreja enquanto corpo de Cristo, os irmãos, podem estreitar essa mutualidade e essa comunhão. Ter tempo de sentar, conversar, orar junto, exercitar esses dons e esses imperativos, né, da mutualidade que nós encontramos na Bíblia. E outro item é a mutualidade e o discipulado. Qual é a outra ordem que nós vemos Jesus dando em Mateus 28, 19 e 20? Ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, estou mandando. É aquilo que eu falei, não tem opção. Nós somos mandados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a ir a todas as nações e fazer discípulos dele, assim como nós somos, não é? Essa palavra discípulo, Jesus, ele tinha, gostava demais dessa palavra, acho que era uma palavra favorita dele, né? Aqui diz que só nos evangelhos e em Atos, essa palavra discípulo é encontrada 261 vezes. Mas o que vem a ser discípulo? É uma pessoa ensinada, é uma pessoa treinada. Esse que é o discípulo. Né? Então, o que é? Ele é um aluno, o discípulo, ele é um aprendiz de Jesus, ele é um seguidor de Jesus. Por isso que eu e você devemos sempre ser discípulos de Jesus. Não vamos tirar diploma, não. Vamos ser um eterno aprendiz, um aluno do Senhor Jesus. Né? Então, em João, o discípulo de Cristo, né, ele coloca que o discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. João 8,31. Então, não é esporadicamente, é contínua. Também o discípulo é alguém que ama os outros. João 13, 34 e 35. E o discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Lembram? Quem é a videira verdadeira? O Senhor. E o galho, nessa videira, faz o quê? Dá frutos. Que somos o corpo de Cristo frutificando, porque está com esse galho enxertado na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Inclusive, o Eileen Moore, ele dá a seguinte definição para discipulado. O que seria fazer discipulado com alguém? Ele fala, é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Então, isso é discipulado. É ter alguém que eu posso ensiná-lo e trazê-lo
mais para perto do Senhor através desse conhecimento e despertar nele o desejo de também ser um discípulo e colocar em prática aquilo que ele vai aprendendo nesse discipulado. Então, nós vemos a importância da mutualidade, né, e da comunhão. E isso requer prática, requer um exercício. Não é pronto, já sei o que é mutualidade, já sei o que é comunhão e está tudo certo. Não, eu tenho que praticar, eu tenho que exercitar isso, né? Não adianta só conhecer a palavra, eu preciso exercitar. Então, concluindo esta aula, eu espero, né, para mim, para você, que nós tenhamos entendido que o crente que não pratica a mutualidade, ele não é promotor da paz, da harmonia e da fraternidade. Essa é a nossa parte. Nós precisamos fazer isso. Também precisamos desejar ser um instrumento útil para promover a mutualidade. Ela deve ser promovida. Não é cada um por si, Deus por todos, sabe? Esse ditado é fácil de falar, mas não é isso que Deus quer, não. Pelo contrário. Ele fala uns pelos outros, uns aos outros, né? Então, tá bem diferente. E também nós precisamos agir, nós temos que nos empenhar. O que é empenhar? É nos esforçar, é nos dedicar, é querermos exercitar os seus dons, os nossos dons, em benefício do corpo de Cristo. Então, esses itens que nós vimos hoje em relação à mutualidade e comunhão, é para nós exercitarmos no corpo de Cristo, para que ele seja perfeitamente ajustado, fortalecido e que não haja corte, interrupção. Qual é o slogan da nossa igreja? Igreja de mãos dadas, uns aos outros. Se eu estou de mão dada, é uns aos outros, é a mutualidade, é a comunhão, e é isso mesmo que nós precisamos fazer. Então, que Deus nos ajude a termos essa consciência que eu conheço, eu sei, como discípulo de Cristo, o que Ele quer que eu faça, o que eu não faça. Mas eu estou à disposição, eu quero fazer tudo aquilo que Ele colocou em minhas mãos. Os talentos, os dons, as oportunidades que Ele me coloca. Eu não quero perder nenhuma, para que o reino seja abençoado. E me veio agora aqui à mente um corinho das antigas, né, que eu sou das antigas, que ele fala assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É isso aí, irmãos, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós vamos nessa mutualidade, nessa comunhão, fortalecer o corpo de Cristo, as nossas vidas, e a obra do Senhor vai ser feita. Então, que Deus te abençoe, que seja uma semana muito frutífera e abençoada para a glória de Deus. Até mais.